Olá, bom dia para você que acompanha o SBT Notícias. Continuamos no ar ao vivo. Eu sou Ana Alice Nicolau e te faço companhia a partir de agora, nesta segunda-feira, 6 de maio. Aqui você fica bem informado durante toda a madrugada. Nossos repórteres estão pelas ruas de São Paulo e vão nos mostrar o que anda acontecendo nessa madrugada e início de manhã. Fique aqui com a gente. Eu começo a minha participação nessa edição falando sobre 2 casos envolvendo policiais da Rota, tropa de elite da Polícia Paulista, que terminaram com 3 criminosos mortos nesse domingo em São Paulo. Sobre isso, eu converso agora com o repórter Marcelo Bittencourt. Marcelo, bom dia, um bom início de semana para você. Conta pra gente como é que aconteceram essas ações. Excelente dia para você também, Analice. Olha, por volta das 7h30 da noite, policiais militares da Rota, grupo de elite da Polícia Paulista, desconfiaram de 2 homens que estavam em um veículo, em parada de Taipas, que fica na zona norte da capital paulista. Eles desobedeceram a ordem de parada, houve uma perseguição e, de acordo com a versão dos policiais, eles desembarcaram atirando. No confronto foram baleados, chegaram a ser socorridos, mas não resistiram. Dentro do veículo, os policiais encontraram, além das 2 pistolas, também uma escopeta calibre 12 e um fuzil e também pasta de cocaína. Todo esse material foi trazido aqui para a sede do DHPP, que fica na região central de São Paulo. 45 minutos depois, já na zona sul da cidade, Ana, um outro confronto. Uma viatura da Rota também fazendo patrulhamento ali pela região, acabou suspeitando de um homem que estava numa motocicleta roubada, houve uma perseguição, de acordo com os policiais, ele teria atirado na viatura e no confronto foi baleado, também foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Os casos estão sendo apresentados neste momento aqui na sede do DHPP, Ana. Marcelo, e algum suspeito foi identificado já pela polícia? Como é que ficou? Olha só, num caso triste, a polícia está investigando um caso, inclusive, Ana, que aconteceu à tarde. Um policial militar apaisano estava em um bar na zona sul de São Paulo, acabou se envolvendo numa discussão, numa briga de bar, acabou sacando a arma e baleou 2 homens que ali estavam. Esses homens foram socorridos, receberam os primeiros atendimentos e não corre risco de morrer. Só que o policial, ele permaneceu no bar. Foi quando um grupo acabou chegando minutos depois, eles entraram novamente em luta corporal e o policial acabou sendo baleado. Foi socorrido até o hospital do Campo Limpo, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A polícia procura aí por esses suspeitos que seguem foragidos. E como eu disse, foi um final de semana muito triste, violento na capital paulista. No sábado, um policial da Rota, ele foi executado com cerca de 70 tiros quando saía de casa em Interlagos, na zona sul de São Paulo. A polícia passa a investigar o caso, é prioridade para que esses criminosos sejam presos. Nossa equipe de reportagem acompanhou o sepultamento desse policial. Acompanhe na reportagem. Homenagens pelo ar e por terra. Colegas de farda, amigos e parentes lotaram o cemitério na zona sul de São Paulo para se despedir do cabo Fernando Flávio Flores, de 38 anos. O PM da Rota, tropa da elite da Polícia Militar de São Paulo, que estava havia 15 anos na corporação, foi executado neste sábado na porta de casa. Imagens do circuito de segurança mostram o carro do policial que saía para o trabalho. Um veículo prata se aproxima. Um homem encapuzado desce atirando. Um segundo criminoso com um fuzil aparece logo depois e chega perto do carro do policial. Ele dispara sem parar. Foram pelo menos 50 tiros. Abri a janela, mas aí eu não consegui ver nada, fechei a janela. Aí meu filho falou: mãe, isso é coisa de... isso é tiro. Parecia que estávamos numa guerra. Uma guerra. Porque o barulho era muito forte, muito forte. A minha janela trepidava. Fernando Flávio Flores foi atingido na cabeça e no peito. Ele morreu no local, com a mão direita sobre a arma dele, no bolso. O PM não teve tempo para reagir. Os atiradores fugiram. Momentos depois, abandonaram e incendiaram o carro usado na ação, num bairro próximo, também na zona sul da capital. A polícia de São Paulo tem que dar uma resposta extremamente
urgente, identificando, prendendo esses criminosos. Se enfrentarem a polícia, quem dá tiro na polícia para matar, tem mais é que tomar tiro para morrer mesmo. Equipes da Corregedoria que apuram crimes contra policiais acompanham as investigações. A suspeita é de que o assassinato do PM tenha sido uma retaliação a ações comandadas pela Rota, como a do mês passado, durante um assalto a banco numa cidade da Grande São Paulo. O roubo foi em Guararema, a 80 quilômetros da capital. 2 bancos chegaram a ser explodidos. Na fuga, os bandidos foram surpreendidos pela polícia, que já monitorava a quadrilha junto com o Ministério Público. Houve troca de tiros. Ao todo, 11 criminosos foram mortos. 20 dias depois, um policial da Rota foi assassinado em Santos, no litoral paulista. Na última sexta-feira, outra operação foi feita, desta vez para prender integrantes da maior facção criminosa do país. Mandados foram cumpridos em 19 cidades do estado de São Paulo. Quase R$1 milhão em dinheiro, armas e 9 quilos de drogas foram apreendidos. As investigações apontam que a quadrilha planejava atentados contra promotores de justiça e policiais. O cabo Fernando, morto neste sábado, chegou a ser ameaçado 6 meses atrás, segundo o depoimento de um colega da Rota. A nossa profissão é uma profissão de risco. Então, o nosso policial, 24 horas por dia, ele é policial. A gente não consegue sair do quartel ou sair da delegacia e virar a chave. Nós continuamos policiais. Eu acho que é um incômodo que a Polícia de São Paulo está dando, não só ao crime organizado, mas ao crime. Só esse ano, no estado de São Paulo, 8 policiais de folga ou em serviço foram assassinados. Fernando Flávio Flores é mais um. Ele deixa a esposa e 3 filhos. O corpo da transexual Larissa Rodrigues vai ser levado para Fortaleza nesta segunda-feira. Ela foi assassinada a pauladas em São Paulo e a polícia investiga o caso. Larissa Rodrigues da Silva tinha 21 anos de idade. Ela foi morta com golpes de madeira na cabeça nesta rua do bairro Saúde, zona sul da capital paulista. O autor do crime, que aconteceu na noite de sábado, está foragido. Segundo uma testemunha, momentos antes de matar Larissa, ele havia tentado atropelar a transexual. Uma série de tiroteios deixou moradores do Rio de Janeiro assustados neste domingo. O confronto começou no final da tarde. Lá, estão lá em cima. Criminosos trocaram tiros no Morro dos Macacos e no Morro São João, em Vila Isabel, zona norte do Rio. De acordo com a polícia, uma pessoa ficou ferida no tiroteio e foi levada para um hospital da região. Também foram registrados disparos na rodovia Rio Santos, na altura de Angra dos Reis, no litoral fluminense. A entrada da cidade foi interditada para evitar a circulação de carros na região. Também no Rio de Janeiro, um radialista que estava desaparecido havia 2 dias foi encontrado baleado na UTI de um hospital. Ele sofreu uma tentativa de assalto quando voltava para casa depois de sair do trabalho. Meu marido de volta. E vamos às notícias internacionais. Nos Estados Unidos, o parlamento da Flórida aprovou a lei que autoriza o professor a permanecer armado dentro da sala de aula. O projeto divide opiniões. Eleonora Pascoal. Apesar de ter... Em Moscou, capital da Rússia, 41 pessoas morreram num avião que pegou fogo minutos antes de um pouso de emergência. 37 conseguiram escapar pela porta da frente. Quando a aeronave da companhia Aeroflot tocou o solo, a parte de trás do avião já estava em chamas. Havia 78 passageiros a bordo. Investigações preliminares apontam que o incêndio foi provocado por problemas elétricos. O piloto comunicou a pane à torre de controle logo depois da decolagem e voltou para o aeroporto internacional de Sheremetyevo, nos arredores de Moscou, de onde tinha partido. O destino era Murmansk, a mais de 1.500 quilômetros da capital russa. 23 palestinos de Gaza e 4 israelenses morreram nos últimos dias com o aumento da tensão entre os dois lados. Israel bombardeou Gaza diversas vezes ao longo do fim de semana. Entre as vítimas palestinas estão 2 mulheres grávidas e 2 bebês.
O grupo Hamas também lançou centenas de foguetes contra o sul de Israel, atingindo fábricas, prédios públicos e residências. O atual enfrentamento entre os dois lados já é considerado o mais violento desde 2014. Foi coroado na Tailândia o novo rei do país. A cerimônia luxuosa começou no sábado e vai até essa segunda-feira. De volta às notícias aqui do Brasil, um leilão marcado para esta terça-feira em São Paulo colocará fim à Avianca. A companhia aérea já parou de operar no Aeroporto Internacional de Guarulhos e pelo menos 73 pessoas foram demitidas. A crise na companhia aérea já afeta o preço das passagens. As doenças típicas do outono já começaram a aparecer. E se você é como eu, que tem rinite, sinusite e outras ites, deve sofrer bastante. Na rede pública de saúde, a procura por atendimento é grande. Desde que o outono chegou, agora todo dia é a mesma rotina. A Daiane tira o pó dos móveis, troca os lençóis das camas, deixa o ar entrar pela janela e bate o pó das cortinas. Isso tudo para tentar conseguir respirar melhor. Porque a gente sofre de rinite alérgica aqui. E aí, nessa época do ano, elas atacam bastante, né? É nessa época que as doenças do sistema respiratório começam a dar trabalho. Para quem já tem histórico, os remédios e umidificador de ar são os companheiros do dia a dia. Não temos cortina nos quartos, nem tapete. A gente sempre guarda o lençol escondidinho para não pegar o pó do dia. A rotina também muda nos hospitais nessa época do ano. Com a mudança da qualidade do ar, as salas de espera dos pronto-atendimentos ficam muito mais cheias. São pacientes com algum tipo de doença respiratória e que sentem um desconforto enorme nesse período. Para a gente ter uma ideia, no pronto-atendimento infantil do Hospital da Criança e Maternidade de Rio Preto, 60% dos atendimentos são de bronquiolite, asma e pneumonia. Já houve um aumento, porque em outras épocas do ano, o normal é ficar em torno de 30%. Isso tudo é culpa do ar mais geladinho e a variação de temperatura durante o dia, que criam condições perfeitas para as infecções. A estação do vírus começa em final de abril, maio, atingindo o ápice em junho e julho. Esse ano começou final de fevereiro, março já tinha bastante doença respiratória e agora, em abril, a gente está vivendo uma situação anômala. Se não tratados, os casos evoluem para condições muito mais graves. Por isso, adotar alguns cuidados é fundamental. A vacina contra a influenza é muito importante, principalmente na criança e no idoso. Então não deixe de levar seu filho, não deixe de vaciná-lo, porque a influenza pode causar um quadro respiratório grave com consequências imprevisíveis. Mas uma boa alimentação, evitar aglomerações também é muito importante.